das atividades no âmbito da Jornada Nacional de Luta em Defesa da Reforma Agrária, que se inscreve no marco de uma série de lutas que se dão em diversos âmbitos e, particularmente, a Jura, ela visa tentar deixar em evidência as relações do ensino, né, da universidade particularmente, com as lutas camponesas de uma forma geral, ou a luta pela terra, né? Neste caso, neste ano particularmente, 2020, por conta da pandemia, nós decidimos, não pudemos realizar nossa atividade presencialmente, por conta disso decidimos fazer uma atividade virtual, né? Este vídeo, justamente, é um reflexo dessa atividade, na medida em que visa reunir uma série de colegas de diferentes instituições de ensino superior do Maranhão e convidados de Tocantins, que se propuseram a fazer uma série de depoimentos vinculados com a defesa da reforma agrária. Por que a jornada universitária em defesa da reforma agrária é tão importante? Através da Jura, nós conseguimos trazer o debate da pertinência da reforma agrária para as instituições de ensino superior e não apenas trazer esse debate no abstrato. Nós conseguimos trazer a partir do concreto. Um concreto que hoje nos faz avançar para as posições do conhecida como reforma agrária popular. Uma reforma agrária que vai além da divisão das terras e que possibilita a obtenção do grau de cidadania, de elevar o grau de cidadania das populações que hoje moram no contexto rural. Todo ano, no mês de abril, nós demarcamos o Abril Vermelho, quando nós reafirmamos a importância da reforma agrária e quando nós relembramos o cruel massacre de Eldorado dos Carajás, quando em abril de 1996, 21 lutadoras e lutadores do campo foram mortos, assassinados pela Polícia Militar. Nas instituições de ensino superior, nós demarcamos este mês como o mês da Jornada Nacional em Defesa da Reforma Agrária, um tempo de reflexão, de estudo, de debates e de construção de alternativas, de estratégias coletivas para a nossa organização enquanto classe trabalhadora em movimento. Um elemento importantíssimo para a academia, porque aproxima cada vez mais o sujeito que luta e compõe a luta pela reforma agrária no nosso Brasil com a academia, com os professores que investigam essa realidade. É essa aproximação que faz com que os amigos pesquisadores do MST, como também os amigos da Escola Nacional Florestan Fernandes, faz com que, nesses 7 anos, tenha cada vez mais força para marcar a presença e marcar o território nesse ambiente acadêmico tão conflituoso em nosso país. Por isso, a importância do MST está sempre presente. Entre as diversas lutas que se inserem no contexto da luta pela reforma agrária, a educação com certeza é uma das fundamentais. Lutar pelo direito à educação significa garantir todos os demais direitos, né? Então, o direito à educação está na base dos demais direitos. E a conquista da terra, a garantia de condições de vida dignas na terra, passam pelo direito à educação, porque diz respeito às pessoas estarem informadas, educadas, com capacidade de leitura de sua realidade, de compreensão do projeto de sociedade que se quer. Então, a educação tem um papel fundamental nesse processo. A questão agrária e a questão educacional são seguramente 2 dos principais dilemas de nosso país. Superar esses dilemas implica enfrentar os traços estruturais do capitalismo brasileiro, que no contexto atual da pandemia se apresenta de modo didático. É nesse contexto que a realização da 7ª edição das Jornadas Universitárias pela Reforma Agrária é fundamental. Sem o debate e a realização da reforma agrária, nós não iremos avançar na construção de um projeto nacional capaz de produzir a reorganização territorial da sociedade brasileira e construir bases sociais justas, democráticas e ambientalmente saudáveis. A educação é um pilar que pode favorecer a efetivação da reforma agrária. Um pilar, assim como a organização, assim como as políticas públicas necessárias,
necessárias para o homem se estabelecer com qualidade de vida no campo, assim como a produção de alimentos sem veneno. Claro que existem vários outros pilares. Permanecer na terra com qualidade de vida requer, né, que a educação de fato aconteça. É importante que a temática da reforma agrária, né, e dos movimentos sociais em todos os contextos, eles sejam trabalhados dentro das salas de aula como temática essencial e necessária, mas também fora da sala de aula, como criação de outros espaços de formação. A reforma agrária é de fundamental importância para democratizar o acesso à terra, para que os camponeses, a qual foi negado o direito a trabalhar na terra, ele possa ter esse acesso para produzir alimentos e transformar a sua vida no campo, recriando e criando um espaço de produção e reprodução da vida. A necessidade de reforma agrária é também a necessidade de que essas populações elas permaneçam e tenham um trabalho digno no campo, né, evitando grandes contingentes de populações de imigrantes e evitando também o aliciamento para o trabalho escravo. Só para constar, o Maranhão é um dos principais exportadores de trabalho escravo contemporâneo para o Brasil. Então, a importância da reforma agrária, ela é a importância para essas populações permanecerem, terem trabalho digno, terem possibilidade de produzir e permanecer no campo. As populações rurais, elas têm uns déficits enormes em relação aos serviços de saneamento, em relação ao abastecimento de água, manejo dos resíduos sólidos, manejo das águas pluviais. Nesses aspectos, a gente acredita também que a reforma agrária poderá possibilitar um maior acesso a esses serviços, que hoje as populações rurais não têm. Então, em nome da vida, em nome da não violência no campo e na cidade, em nome de alimentos saudáveis e nutritivos, é que a reforma agrária, né, continua sendo uma necessidade e uma urgência, né? É uma questão de vida e é uma questão de justiça. O acesso à terra, a reforma agrária, ou melhor, a justiça agrária, é a primeira condição para a reprodução de modos de vida que não primam pelo mercado, né? Modos de vida que não reconhecem o mercado como um modelo hegemônico. Esse sujeito coletivo, no qual nós, mulheres, estamos massivamente, quando têm acesso à terra, eles permitem modelos de construção que se pautam por outras formas de organização, a exemplo da solidariedade e do bem viver. Qual a escolha que a gente quer fazer acerca da produção agrícola no Brasil? É o lucro pelo lucro, gerando expropriação de terra, gerando conflitos agrários, ou é uma produção sustentável? Atualmente nós vemos o quê? Um processo de financiarização de commodities que está o quê? Garantindo favorecimento ao capital especulativo e também a mais apropriação de terra, em detrimento dos pequenos agricultores. Ou seja, nós estamos vendo no país um grande uso de terra para a produção de commodities, entende? Em detrimento de produção de culturas alimentares básicas. Nos mercados da alimentação, por exemplo, eles são supridos pelos pequenos produtores. Só que a maior parte da posse da terra está na mão de pouquíssimos grandes produtores que estão visando o mercado internacional e não o mercado interno. O MST e outros movimentos sociais querem mudar esse padrão. Eles propõem uma rejeição ao agrotóxico, outras formas de se relacionar com o trabalho, outras práticas de produção. Nós precisamos construir, continuar construindo, porque estamos em processo, uma outra matriz produtiva nas bases da agroecologia, com os princípios e concepções, não limitada a uma questão de produção, mas que se processa para além disso, né? Há uma relação
que se materializa para além da questão produtiva, mas uma relação, né, de pertencimento à terra, de pertencimento à natureza, de respeito ao conjunto da biodiversidade. Então, que esta jura possa nos conclamar para cada vez mais nos posicionar contra toda e qualquer forma desmedida de pensar o campo na lógica da produção para a oxigenação do sistema de produção. Se o campo não roça, a cidade não almoça, e se o campo não planta, a cidade não janta. Então, diante disso, é absolutamente atual uma reforma agrária que democratize a terra, né? Terra para trabalhar, terra para viver, né? Subordinada ao interesse popular de produção de alimentos saudáveis, produzido agroecologicamente, numa relação cuidadosa com a terra, com a natureza, na contramão da lógica assassina e perversa da agricultura capitalista do agronegócio. Uma reforma agrária popular, uma reforma agrária agroecológica, uma reforma agrária que é urgente e necessária. No momento em que vivemos hoje uma grande pandemia provocada pelo novo coronavírus, a produção de alimentos para a mesa dos brasileiros e para a mesa de todos os povos é cada vez mais importante. É cada vez mais necessário que tomemos consciência de que a produção de commodities voltadas para a exportação não é o que garante efetivamente a segurança de um povo. A segurança de um povo está cada vez mais voltada para as suas garantias de alimentação. Portanto, não podemos mais adiar qualquer discussão sobre o processo de concentração das terras no Brasil. Uma sociedade como a nossa sociedade brasileira, que se assentou sobre a exploração do trabalho escravo e a concentração da terra, uma crise como essa revela a crueldade das condições de vida das pessoas. Se nós entendermos que algum ser humano consegue viver sem alimento, essa se torna uma questão menor. Mas nós, até o momento, dependemos que a terra esteja disponível para que as pessoas produzam os seus alimentos para a sua vida. Nesse sentido, a não realização de uma distribuição mais igual da terra, mais equitativa dos meios de produção nesse país, é um crime que há 500 anos é cometido contra as populações que aqui habitam. O comportamento do agronegócio pode ser visto no meio da crise pandêmica. Enquanto os latifundiários jogam leite nas ruas, nas estradas, porque não conseguem vender no mercado, os camponeses distribuem o leite que eles têm às populações carentes. Enquanto as usinas aumentam o preço do álcool gel, os camponeses fabricam e distribuem álcool gel aos caminhoneiros que transportam o alimento para o país. Enquanto os latifundiários queimam arroz e produtos, gêneros de primeira necessidade, os camponeses distribuem arroz e legumes nas periferias das grandes cidades. Enquanto os madeireiros queimam as florestas, derrubam árvores e matam indígenas, os camponeses plantam, ajudam a proteger a flora brasileira. Apoiar a reforma agrária é apoiar um Brasil melhor, um Brasil solidário, mais igual e mais democrático. O dia 17 de abril é, sem dúvida, um dia de extrema relevância na memória brasileira no que se refere à luta dos trabalhadores rurais pela terra. Sendo assim, quero saudar, em nome da Dorothy Stang, Manuel da Conceição, Chico Mendes, a todos os trabalhadores rurais, como camponeses, poceiros e também povos indígenas e os quilombolas na sua luta contínua por esse direito à terra.
as comunidades camponesas, os povos da floresta, enfim, as diferentes comunidades tradicionais existentes no Brasil, elas desenvolveram ao longo de séculos estratégias muito eficazes de utilização da natureza, da terra, sem provocar degradação. Então, quando a gente pensa a relação da população indígena com a terra, a gente praticamente ignora essa população que passou por esses processos violentos de dissolução de identidades, de trabalhadores rurais despossuídos de terra, né? E não só essa população que conseguiu, né, se manter com a identidade indígena. A identidade que é relacionada, né, a um vínculo coletivo com a terra e com as identidades, que em 1988 foi garantido pela Constituição o direito tanto à identidade indígena quanto a um direito territorial. Nós podemos dizer que, embora trabalhadores rurais, populações e comunidades indígenas, comunidades quilombola, tenham histórias e trajetórias bastante diferenciadas, específicas entre si, esses segmentos têm sim um inimigo, um grande inimigo em comum, não é? E partilham, embora nem sempre de maneira consciente e tão explícita, partilham de uma agenda comum de pautas e reivindicações. Cultivamos a esperança, o sonho, a utopia de que trabalhadores rurais, indígenas, comunidades quilombola vão conseguir convergir os seus esforços, as suas lutas e construir uma agenda em comum neste Brasilzão e neste nosso querido Maranhão. Essa luta, é importante dizer também, essa luta pela terra, agrega também os trabalhadores da cidade, porque é uma luta que se amplia, porque cidade, campo e cidade, na medida em que você tem trabalhadores desempregados, subempregados, precarizados, portanto é uma luta que se efetiva na medida em que articula campo e cidade numa luta para mudar a estrutura fundiária no Brasil. Então, viva os trabalhadores rurais sem terra, viva os trabalhadores do campo e da cidade e viva a luta pela reforma agrária. Tudo aconteceu num certo dia, hora da Ave Maria, o universo viu gerar. No princípio o verbo se fez fogo, nem Atlas tinha o globo, mas tinha nome o lugar. Era terra.